Olá, que a graça e a paz de Cristo seja com você e toda a sua família. O que é o chamado de Deus? Você já parou para pensar nisso? Como entender o chamado de Deus a partir do relato bíblico do chamado feito ao patriarca Abraão? E que implicações a compreensão desse chamado tem para a minha vida e para a sua vida, para sairmos de Babilônia e caminharmos em direção à Terra Prometida? Essas e outras importantes questões são objetos de estudo dos capítulos 12 a 14 do livro de Gênesis. E nós vamos juntos estudar esse assunto na recapitulação da lição de hoje. Você é nosso convidado, fique aí. Deus tem bênçãos para você e a sua família. É sempre uma alegria a oportunidade de recapitularmos juntos, a cada semana, a nossa lição da Escola Sabatina. Nesse trimestre, estamos estudando o livro de Gênesis. E quantas bênçãos o Senhor já nos concedeu na leitura atenta desse texto. Nessa semana, estamos estudando a lição de número 6, que vai tratar sobre as raízes de Abraão. Estudamos aí Gênesis 12 a Gênesis 15, em vários trechos, entendendo a primeira etapa da vida de Abraão, o chamado desse importante patriarca e a sua relação com a fé cristã. Hoje, nós recebemos aqui para esse estudo dois colegas que alguns já conhecem. Pastores, obrigado pela presença de vocês. Pastor Jean, pode se apresentar por bondade, pastor? Meu nome é Jean Carlos Zukowski, trabalho aqui dando aulas na Faculdade de Teologia, na FAAMA, nas áreas de História do Cristianismo, História do Adventismo, Teologia Sistemática e Teologia Histórica. Pastor Clodoaldo, aqueles que ainda não o conhecem, pastor, por bondade. Bem, pastor, quero agradecer mais uma vez o convite de estarmos aqui juntos para recapitularmos a lição. Eu sou Clodoaldo Tavares dos Santos, ministerial do SALT FAAMA, professor de Grego e Novo Testamento. Pastores, vocês são muito bem-vindos. É uma alegria tê-los aqui e para esse estudo nós vamos convidar a presença do nosso Senhor para nos abençoar. Pastor Clodoaldo, pode fazer essa oração para nós, por gentileza? Oremos. Em tuas mãos nos entregamos, Pai, suplicando que através do Espírito Santo nós tenhamos iluminação dos altos céus para compreendermos e para apresentarmos de forma compreensível a sua santa e preciosa palavra. Amém. E o Senhor esteja conosco, mas esteja também nos lares daquelas pessoas que estão nos assistindo. Amém. É o que nós te rogamos, por Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Muito bem, você aí que nos assiste, vamos ler juntos o texto-chave da lição dessa semana. Hebreus capítulo 11, verso 8. Uma declaração ali de Paulo com relação ao patriarca Abraão. Ele diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Na lição dessa semana, nós vamos estudar a primeira de 3 lições envolvendo Abraão. E o foco aqui é o chamado de Abraão, né, que mostra as raízes da fé que ele tinha. Aqui na lição de domingo, pastores, fala sobre a partida de Abraão. Deus faz um chamado para Abraão, está aí em Gênesis capítulo 12, e Abraão então obedece. Pastor Jean, o Gênesis capítulo 12, verso 1 diz: ora, disse o Senhor Deus a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Pastor Jean, fala para nós um pouco, pastor, com base nesse texto de Gênesis 12, verso 1,
de onde Abraão saiu, pastor? E por que Deus quis tirá-lo daquele lugar? Interessante nós observarmos que, se olharmos a questão geográfica apresentada na Bíblia em relação a Abraão, a sua parentela morava em Ur, depois eles se movem, uma parte, seu pai vai morrer ali em Harã, ou seja, aquela região é a região aonde está o que nós conhecemos como Babilônia, Mesopotâmia, toda aquela região da Suméria, bem parecido com aquele vale onde eles tentaram construir a cidade. E agora, Deus, ao olhar como estava toda aquela região, há indicações de perversidade, questão de idolatria. Deus agora faz um chamado para que Abraão vá para uma terra que Deus ia lhe dar como possessão. Interessante, né, a sua fala. Eu me lembro de um texto lá do Patriarcas que é dito que, embora a ascendência de Noé, embora Noé e sua família fossem descendentes ali de Sem, dos semitas, e eles conhecessem o Deus verdadeiro, mas eles estavam fortemente sendo influenciados, muitos deles sendo influenciados exatamente pelo paganismo daquela região, né? Por isso Deus então vai querer tirá-los de lá. Pastor Clodoaldo, ainda sobre Abraão, aqui na parte do domingo, versos 2 e 3 de Gênesis 12, qual foi, pastor, o propósito de Deus ao chamar Abraão? Qual era o propósito de Deus para ele em relação ao futuro? Pastor, é importante a gente observar o capítulo 12 de Gênesis como uma continuação e um contraponto ao capítulo 11. O capítulo 11 inicia os homens decidindo ir a um determinado lugar, vindos do Oriente, depois construindo algo, ou seja, é um programa dos homens. Já no capítulo 12 é um programa de Deus. E como o pastor Jean falou, praticamente Abraão sai da mesma cultura, da mesma região. Deus dizendo assim, esse não é o meu projeto, eu tenho um outro projeto. E nesse projeto envolvia um propósito, porque o texto deixa claro, farei de você uma grande nação. Um propósito. Deus também dá uma promessa, diz assim, engrandecerei o seu nome. E por fim, Deus apresenta o resultado disso, o resultado da obediência do homem em relação a Deus. E em você serão benditas todas as famílias da terra. Veja, no capítulo 11, maldição, projeto de homem. No capítulo 12, o projeto de Deus, o chamado de um homem e a bênção sobre as nações. Muito bom, pastor. Tremendo, então, Deus continua trabalhando para levar a efeito os planos redentivos que ele tem para o ser humano, né? Pastores, a lição de segunda-feira, a tentação do Egito. O texto bíblico diz que Abraão chega em Canaã, Abraão vai acampar ali primeiro em Siquém, depois próximo a Betel, depois dali ele desce ao Egito. Pastor Clodoaldo, por que, pastor, que Abraão desce ao Egito? Que motivo Abraão tinha para descer para o Egito? O texto ele não deixa dúvidas. Verso 10. Havia fome naquela terra. Onde ele chega, a terra estava árida, não chove há muito tempo, não havia produção. E olhando-se profecia, o temor de Abraão era ele não conseguir corresponder como Senhor daquelas pessoas às responsabilidades que estavam sobre as suas costas. O desejo de Abraão é que as pessoas, ao atender o chamado de Deus em conjunto a ele, pudessem observar as bênçãos de Deus. E agora, como qualquer outro ser humano, Abraão se preocupa diante daquela fome, preocupado, e aí ele toma uma decisão que não está muito claro para a gente se foi a correta ou não, porque nem a Bíblia, nem a profecia deixa isso claro.
A irmã White, quando comenta sobre esse texto, ela diz que ali era uma prova de submissão, obediência e fé. É até onde ela vai quando relata a respeito desse fato. E ela comenta, inclusive, pastor, que a intenção de Abraão era ficar lá o mínimo o período E mínimo voltar, possível isso. e voltar logo, né? Isso, exato. Ela chega a comentar isso aí, né? Mas, pastor Jean, a gente sabe que uma vez no Egito, Abraão teve aí um momento de fraqueza, né? E, pastor Jean, o que aconteceu? O que Abraão fez ali e o que isso representa? Nós vemos uma continuidade da perspectiva humana. Abraão está enfrentando um problema, ele vai buscar uma solução que confronte o mínimo possível com o propósito de Deus, que era ele estar na terra. Tá? O texto bíblico diz que ele já está indo em direção ao sul, e aí vem a fome, e ele já está ali perto do Egito, que é o sul da Palestina, e ele toma a decisão de ir, preocupado com todos, como foi falado pelo pastor Clodoaldo, e ele dá mais um passo de Abraão tentando solucionar os seus problemas, e vem o problema mais sério: e a minha esposa? Mulher bonita, esse povo aqui, o que vai acontecer? Eles vão me matar para ficar com ela. E aí ele faz aquela meia mentira, né? Ó, você é minha irmã também, então você fala que é irmã, não fala que é esposa. Fala Então, só o que convém, então. só o que convém. E às vezes nós caímos nessas mesmas armadilhas. Aqui mostra a fraqueza de Abraão, o quanto ele tinha que peregrinar e crescer na fé para confiar nesse Deus, que Deus ia resolver o problema. Como o pastor Clodoaldo falou, eu não sei se Deus iria solucionar e dar o sustento para ele se ele permanecesse e não fosse para o Egito, mas nós vemos ali que claramente Deus usa essa decisão de Abraão para mostrar que ele precisava se aperfeiçoar e depender 100% dele, que Deus ia protegê-lo. Sim, pois não. Se a gente for fazer um paralelo entre o capítulo 10, que é quando Abraão decide ir para o Egito, e o capítulo 12, que é quando Deus manda ele ir para uma terra, veja que no pacote que Deus apresentou para ele, já viu o pacote da fé, né? Da dúvida. Eu estou saindo de um lugar fértil, né? A Mesopotâmia, ali estava num período de produtividade altíssima. Ele sai e vai cego. Mas agora o texto diz assim, no verso 12, os egípcios, quando virem você, aí lá na frente ele diz assim, então eles vão me matar. Veja como o texto deixa claro que os olhos de Abraão estão mais voltados para o que os egípcios poderiam causar a ele do que Deus poderia fazer em cumprimento da promessa que havia feito anteriormente. Então, provavelmente um dos grandes erros de Abraão foi exatamente mudar o seu olhar, o seu vetor do Deus Todo-Poderoso para o semideus faraó, que era considerado como uma divindade também, e o que poderia fazer para com ele. E está presente aqui também sempre o medo de morrer, né? Medo de morrer de fome, medo de morrer por conspiração, medo de morrer por causa da esposa. Então você percebe aqui realmente uma... Aqui ele esquece dos outros e só lembra dele. Essa informação é importante para quando a gente for estudar sobre Ló. Sim, com certeza. Com certeza, pastores, muito interessante isso aqui. E eu queria deixar aqui para nós, nesse bloco ainda, que nesse exemplo de Abraão no Egito, essa meia verdade, que equivale, como vocês falaram, a mentira completa, fica bem claro aqui para nós, então, que os bons motivos não justificam as más ações, assim como os fins não justificam os meios. É só olhar para a Bíblia, que a gente vai ver que a Bíblia é contracultural nesse aspecto.
de que essa ideologia de que fim justifica os meios não encontra base bíblica, né? Com certeza. Fica muito claro aqui. Parte terça-feira, pastores, Abraão e Ló. Aqui nós temos um outro episódio, capítulo 13, um episódio ali. Pastor Jean, por que, pastor, Abraão e Ló se separaram? Ló foi um sobrinho querido, acompanhou Abraão toda a jornada, né? Toda a jornada está com Abraão. O Espírito de Profecia diz que toda a prosperidade de Ló se devia a Abraão, ao fato de estar com Abraão, que a bênção que Deus deu a Abraão alcançava aqueles que com ele estavam, mas de repente eles começam ali um conflito, e que, segundo a narrativa do texto, começou entre os pastores, mas acabou alcançando também os líderes, que era Abraão e Ló. Pastor, por quê? Afinal de contas, o que está por trás desse conflito e dessa separação? Nós vemos aqui uma questão de intriga em relação às propriedades. Os dois agora têm grandes rebanhos, muitos servos, e cada um desses servos procuram o melhor para o seu senhor. Então, ali se vê claramente que são duas famílias distintas e não uma só. Abraão e Ló, os servos de Abraão, um grupo grande. Nós vamos ver um pouco mais para frente que é um grupo grande mesmo. Os servos de Ló. Então, parece que não sei da parte de quem, mas a liderança dos dois, há uma indicação de que os servos não vê que eles podem ficar juntos. Tá? Realmente são dois grupos, dois patriarcas se estabelecendo, e parece que Ló agora está querendo ser independente do seu tio. Ele não vai seguir, ele vai fazer o seu próprio caminho. Essa é a indicação que nós vemos ali nessa briga entre os servos. Porque se Ló vem e fala, não, olha, senta junto. Não, um deles ali, a indicação que é o próprio Ló que está realmente se independendo do seu senhor. Certo. Pastor Clodoaldo, e para a gente encerrar esse bloco, quando uma família, uma grande família, porque o Espírito de Profecia diz que veio muita gente com eles, que quando eles pararam em Harã, o Sr. White diz que Abraão e Sara pregaram sobre o Deus verdadeiro e que muitos ali se converteram e acompanharam eles para Canaã. Mas aqui nós não estamos falando do povão, nós estamos falando de família. Quando uma família se separa desse jeito, é sinal, pastor, de que alguma coisa já não está bem, já não está mais pensando da mesma forma, já não está mais alinhado com a mesma teologia. É preciso pensar com a cabeça de Amós, né? Andarão dois juntos se não estiverem em comum acordo, diz lá o profeta Amós. Mas eu quero destacar aqui algo interessante, pastor, na história de Abraão, na resolução desse conflito. Muitas vezes, para se manter estabilidade, é melhor se afastar. Esse é um conceito bíblico deixado claro aqui. Outra coisa, no capítulo anterior, Abraão esqueceu dos outros e lembrou de si. Aqui agora, Abraão demonstra grandeza. E ele esquece de si e lembra dos outros. Você escolhe. Segundo, Abraão não escolhe pelas aparências. Terceiro, Abraão deixa que Deus escolha para onde ele deveria ir. E isso fez com que Abraão permitisse que Ló escolhesse também o caminho, o rumo que ele deveria tomar. Ok? Nós vamos ter que fazer um rápido intervalo agora. Continue aí, nós voltamos em instantes. Essa é a Faculdade Adventista da Amazônia,
a FAAMA, e dentro da FAAMA nasceu o Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, o SALT FAAMA. Inaugurado em 1º de fevereiro de 2010, no SALT nós temos gente cuidando de gente. As atividades do SALT FAAMA incluem uma rotina diária de aulas, onde cada dia é realizado um culto alternando entre professores e alunos para dar início às atividades. O calendário é dinâmico, incluindo estágios, evangelismo de Semanas Santas, evangelismo de 3 meses, onde se formam novos evangelistas. Semanas da biblioteca, semanas teológicas, onde em cada semestre um professor convidado aborda um tema importante da área de teologia, enriquecendo o currículo dos alunos. Os simpósios breves têm sido realizados na área de mordomia, discipulado e outras áreas. Outro evento importante realizado a cada ano é o Concílio do Teologando. A ideia é simples: a igreja vem uma vez por ano ao seminário apresentar o perfil do pastor adventista. O SALT também providencia atividades voltadas para a família do teologando, como o Dia da Família e o Dia da Criança do Teologando. Um dos pontos altos da vida estudantil é a Semana de Oração, que ocorre em cada semestre na FAAMA. Alunos e familiares reúnem-se na igreja para adorar ao Senhor e renovar seus votos de consagração. Por isso, aqui, a gente cuidando de gente. Cada professor tem o seu grupo de alunos a quem deve visitar e orar. Há um espírito de gratidão no SALT FAAMA. Alunos que têm dado testemunho sobre como consideram a influência do SALT em suas vidas. Isso é gente cuidando de gente! Isso é SALT FAAMA! Que bom que você permanece aí. Nós voltamos com o segundo bloco de estudos da lição da Escola Sabatina, lição número 6, que fala sobre as raízes de Abraão. No primeiro bloco, nós vimos como Deus chamou Abraão, por que Abraão foi chamado, com que propósito Deus o fez, por onde ele passou e quais foram as fraquezas de Abraão ali na sua jornada. Terminamos falando sobre a perigosa escolha de Ló. Pastor Clodoaldo, nós terminamos o bloco anterior falando que Abraão deixou que Deus escolhesse a direção dele, ao passo que Ló preferiu ele mesmo escolher a sua direção. Pastor, segundo o relato aqui de Gênesis, qual foi a direção que Ló tomou, pastor? E quais as implicações disso no texto? Pastor, geograficamente, ele tomou a pior das decisões, porque a Bíblia diz que ele partiu para o Oriente e foi acampando na campina, morando nas cidades. O verso 12 diz que ele foi acampando até chegar em Sodoma. E todos conhecem a realidade de Sodoma, o texto bíblico não deixa dúvidas. Ló também conhecia. Aquelas comunidades tribais se conheciam naquele momento. E eu quero chamar a atenção para aquilo que a gente faz hoje também, assim, de forma bem progressiva, fica flertando com talvez alguns hábitos ou algum tipo de cultura. Nós vivemos num período muito forte da moral bem libertina e, infelizmente, muitos dos cristãos adventistas flertam com esse tipo de expediente, esquecendo-se de que está dando os mesmos passos que Ló um dia dera em direção a Sodoma. Perigoso isso, né, pastor? Muito perigoso. Pastor Jean, na sequência dessa fala do pastor Clodoaldo, nós vemos no texto bíblico que logo aconteceu algo ali envolvendo Sodoma, que envolveu também a Ló. O que houve, pastor? E por que Ló foi envolvido nisso? Os reis ali na região em que Ló passou a habitar, em Sodoma e toda aquela região, haviam 14 anos antes perdido uma batalha e estavam submissos a um rei, só que agora eles se sentem fortes o suficientes para se rebelar e não pagar mais tributos. E agora, este rei, junto com outro grupo de reis, fazem ali uma grande batalha. E novamente, os reis da terra de Canaã perdem a batalha.
como Ló agora está no lugar errado, Uhum. ele é levado cativo junto com todos aqueles, a maioria dos habitantes que tinham posses, que moravam ali na cidade de Sodoma e Gomorra e os reis que estavam junto com eles. Uhum. Então agora eles... Ou seja, Ló acaba assim sendo envolvido naquilo que não queria, naquilo que não fez nada para acontecer, mas pelo fato de estar no lugar errado. Isso é um princípio aí, né, que nos ensina, né? O cristão pode não querer o mal, pode não planejar o mal, pode não contribuir para o mal, mas se flertar com aqueles que são do mal, pode trazer como consequência ser envolvido no mal. É isso, né, pastor? você pode... E tem várias histórias nesse sentido, da pessoa estar no lugar errado e ser envolvido no problema. Eu conheço história de pessoas que saiu em companhia errada e com aqueles que ele saiu, horas antes eles tinham roubado o carro. Quando a polícia pegou, prendeu todos que estavam dentro do carro como sendo aqueles que tinham feito o assalto. Da importância do Salmo 1, né? Não sentar na roda Dos escarnecedores. dos escarnecedores. Né? Pastor Clodoaldo, esse sobrinho ingrato que vai para um lugar que não deve e se envolve numa encrenca desse tamanho por estar no lugar errado, com as companhias erradas, ele recebe ainda um ato de graça da parte de um tio misericordioso. Pastor, qual o sentido do que Abraão fez? Pastor, a Bíblia chama Abraão de amigo de Deus. Nós vamos encontrar isso lá em Tiago 2,23 e em Crônicas também. E o fato de ser amigo de Deus automaticamente torna o homem generoso. Abraão demonstra uma generosidade tamanha de realmente alguém que tinha um relacionamento íntimo com Deus. Porque Abraão poderia ter deixado Ló, ele escolheu aquele lugar, então ele se responsabilizasse. Era aceitável para a cultura da época, não teria problema nenhum. Mas a generosidade de Abraão foi muito grande. Muito maior do que a própria ingratidão de Ló. Então, a gente pode, muitas vezes, para manter estabilidade, vivermos longe, distante, mas como cristãos jamais deixarmos de ser generosos quando as pessoas, os nossos irmãos, sejam eles sanguíneos ou em Cristo, estão precisando de nós, mesmo quando eles tomam decisões erradas. Pastor Jean, mas pegando aqui o gancho dessa resposta do pastor Clodoaldo, que de fato Abraão mostrou misericórdia com Ló, mas quando a gente vai para o Espírito de Profecia, nós vemos que essa misericórdia não era algo dele próprio, era algo da comunhão dele com Deus. Abraão não fazia as coisas pela sua própria cabeça, pensou, vai lá e fez. O que diz lá, pastor? Isso vem do quê? Importante nós notarmos esta coerência na vida de Abraão, aonde a sua misericórdia, olhar em atender ao seu sobrinho, é fruto de todo esse processo, e ele não sai para atender o seu sobrinho sem antes ter a certeza de que esse era o plano de Deus. Então Abraão estava nessa comunhão com Deus. E se olharmos dentro de todo o contexto, olha, grandes reis guerreando. Abraão faz um assalto à noite com 300 homens. Ou seja, era uma vitória impossível. Então, ele sai certo de que não era sua força, não eram seus homens, mas sim Deus que iria lhe conceder a vitória nesse processo. E a vitória foi grandiosa, porque não traz apenas Ló. Todo o despojo que foi levado é trazido de volta. Então, Abraão está sendo dirigido por Deus, e isso ele deixa bem claro. Ele nem aceita o despojo, para que não fique nenhuma dúvida de que o Deus do céu
é que é o responsável por tudo Hum. e que a própria riqueza de Abraão é dada pelo Deus do céu e não por nenhum movimento bélico que ele se envolveu ali na Palestina. Muito bom. Agora, pastor Clodoaldo, fazendo uma ponte aqui com o Novo Testamento, que é a tua área, quando a gente olha para esse ato de ir para alguém que está numa cidade impura, já com um nível de muita influência impura no coração, e é preso, fica literalmente escravo, de repente vem um enviado de Deus e resgata, vem a ideia do resgate. O que isso diz em termos tipológicos, pastor? Pastor, a forma como as coisas se apresentam no capítulo 14, inclusive o que nós vamos estudar já no dia posterior, que é o dia de quinta-feira, a respeito de Melquisedeque, que inclusive é um título utilizado por próprio Cristo. Cristo é sacerdote segundo a ordem do Melquisedeque. Então nós vemos ali que Abraão, de uma forma ou de outra, ele pode ser utilizado como símbolo de Deus, de Jesus Cristo, que um dia resgataria alguém que estaria entregue nas forças demoníacas do mundo, sendo um cativeiro, escravo das circunstâncias, do próprio pecado e de elementos que às vezes nos aprisionam e nos afasta da vontade de Deus. Então, o resgate feito por Abraão, provavelmente inesperado por Ló, a Bíblia não deixa claro, Ló mandou chamar, gritou, não tinha, os meios de comunicação da época não são iguais aos de hoje, e de forma destemida Abraão vai, sabendo de que algo aconteceu, alguém fugiu e falou para ele. Deus faz exatamente conosco, mesma coisa. No momento que a gente não vê saída, estamos entregues e Jesus Cristo vem, meu filho, eu estou aqui para lhe resgatar. Interessante na sua fala, eu me lembrei da fala do pastor Jean com relação à submissão de Abraão a Deus. Esse que vai resgatar o perdido, ele é totalmente submisso a Deus, né? Assim como Cristo mais tarde também vai mostrar submissão total, né, a Deus para cumprir os planos de Deus. Pastores, quinta-feira, o dízimo de Melquisedeque. Pastor Jean, quem é esse Melquisedeque, pastor? Características dele no texto. Quem é esse personagem? E o que ele representa nesse texto? Interessante que nós temos praticamente como se fosse assim uma entrada que não se percebe, dentro da história aparece esse Melquisedeque e as informações nós temos. Ele é rei de Salém, ele traz pão e vinho e informa que ele é sacerdote de Deus Altíssimo e ele traz uma bênção ao patriarca, aquele que foi chamado por Deus. Novamente nós vemos ali características que são apresentadas em Hebreus como ligadas ao sacerdócio, de uma forma tipológica, apresentando essas características para o que seria o próprio Cristo e o ministério que ele iria oferecer. Ou seja, bom deixar claro, né, pastores, que embora Melquisedeque fosse um tipo de Cristo, mas ele não era Cristo, né? Ele era um representante de Cristo ali. Muito bem falado, pastor Jean e pastor Clodoaldo. Atitudes de Abraão diante de Melquisedeque. Pastor, o que significava Melquisedeque para Abraão, né? E o que significa para mim e para aqueles que nos assistem? Nas comunidades pré-abraâmicas, a verdade sobre Deus estava patenteada em muitas dessas culturas. E Melquisedeque é prova viva disso. Porque Melquisedeque não faz parte do grupo de Abraão. Ele está dentro da terra de Canaã, ele é o sacerdote em Salém, que hoje é Jerusalém, mas naqueles idos que nós poderíamos chamar de pré-história da própria cidade de Sião, assim como Jetro, que é um sacerdote midianita e crê em Deus.
Então Abraão observa, vê que ele está diante de um sacerdote de Deus Altíssimo, um Deus que ele serve. E como era comum na vida de Abraão, lá no capítulo 12, verso 8, ele erege um altar e invoca o nome do Senhor. Capítulo 13, verso 4, ele invoca o nome do Senhor. Então, de forma sucessiva, Abraão demonstra, através de atos e de ritos, que ele adorava o Deus verdadeiro. E agora ele se depara com um sacerdote. Ele adora a Deus devolvendo o dízimo, o texto é bem claro. Ele patenteia diante dos reis que foi resgatado por ele e dos homens que estiveram com ele sobre essa verdade, da existência e do poder de Deus, da influência de Deus em outras culturas. E ele rejeita, inclusive, qualquer tipo de pagamento pelas ações que ele tinha efetuado, pelo resgate que ele havia efetuado, para não deixar dúvida de que tudo aconteceu foi mediante o poder de Deus, a graça e a misericórdia do Senhor. Amém. Tremendo essas lições, né, em Abraão. Pastor Jean, é tão significativo pensar que Abraão é chamado nas Escrituras de o pai da fé. Abraão é conhecido como o pai da fé, como aquele que é o exemplo de fé. Mas Abraão se submete a ritos, pastor. Ele se submete aos ritos do altar. Patriarcas diz que onde Abraão acampava, onde ele armava a tenda, ele erguia um altar, ele sacrificava, oferecia 2 tipos de ofertas, tanto a oferta de sangue e a oferta sem sangue, tanto a substitutiva para o perdão, quanto aquela de gratidão. E ele saía dali, o altar ficava, e no livro Patriarcas diz que muitas vezes as pessoas para quem ele pregava nos outros lugares, quando passava pelos lugares onde ele já tinha acampado e via os altares, essas pessoas reparavam esses altares e sacrificavam nesses altares também. Olha que interessante, agora vem Melquisedeque e Abraão se submete a 2 ritos aqui. 2 ritos que têm uma teologia profunda de adoração, que é a devolução do dízimo e que é o pão e o vinho. A minha pergunta, pastor Jean, para você. Nós vivemos numa época em que há pessoas com um discurso de que se eu tenho, basta a minha fé em Jesus, então eu não preciso ter relação com ritos da igreja, eu não preciso ter relação com os rituais, e tenta reduzir os rituais como se fossem mecanismos frios e ultrapassados. O que, pastor, que esse homem que é chamado, o exemplo desse homem que é chamado de pai da fé, que se submeteu a esses ritos, como ritos vivos, de expressão de uma teologia profunda, o que isso fala para nós hoje e que combate esse tipo de ideia? Isso nos mostra que Abraão tinha motivos para participar dos ritos. Os ritos só serão frios quando, ao participar deles, eu busco no rito a razão para adorar a Deus. Então, quando eu faço da liturgia a causa do adorador e da adoração, aí ela perde o sentido. Mas Abraão não. O rito era algo que ele não conseguia ficar sem, porque ele teve essa experiência com as bases teológicas com Deus, ou seja, ele experimentou o livramento de Deus. A única coisa que ele podia fazer é o quê? Ir lá e engrandecer e adorar esse Deus que é expresso em liturgia. Então, liturgia é para verdadeiros adoradores. Liturgia não causa adoração. Ela é resultado daqueles que têm realmente experimentado a Deus. E quem experimentou a Deus, ele vai querer estar com seus irmãos, participando daquele momento solene, adorando, participando do pão, participando do vinho, participando dos hinos e doando a Deus aquilo que pertence ao Senhor, reconhecendo a soberania de Deus na sua vida. Então nós poderíamos dizer, pastor, segundo o exemplo de Abraão, que classificar os ritos como frios ou mecânicos e não ter interesse neles,
já é o efeito de uma desconexão prévia com aquele que é a base disso, que é o próprio Deus. Isso é muito importante para nós. Nós não podemos deixar essa lição passar sem mencionar isso. E para terminar, pastores, o que nós aprendemos em termos escatológicos com essa questão de Ló, Abraão sempre fugindo do mal e Ló caminhando em direção ao mal. Abraão comungando com Deus e Ló flertando com Sodoma. Quando a gente vai para Apocalipse, por exemplo, sai dela, povo meu, sai da Babilônia. Nós sabemos que aqui é Sodoma, mas Sodoma tem o mesmo espírito de Babilônia, tinha o mesmo espírito de Babilônia. Suas últimas palavras, pastor Jean, em termos escatológicos, para nós hoje, que vivemos no tempo do fim, o que é essa lição do chamado de Abraão? Enquanto um atende o chamado, o outro vai em outra direção. O que isso fala para nós? Nós vemos aqui que são duas pessoas que tomaram uma decisão de servir a Deus, sair de um lugar onde eles não poderiam servir 100% a Deus devido ao paganismo e idolatria, ir para um outro lugar que Deus estava conduzindo. Mas nessa caminhada, um permanece essa separação do mundo e o outro decide gradativamente namorar novamente com a cidade e com o paganismo, achando que isso não vai influenciar a sua espiritualidade. Mas nós vemos que Ló perdeu praticamente tudo. Este namoro com aquilo que esse não namoro está... com Sodoma não combina com o compromisso com Deus. Não combina de maneira nenhuma com o compromisso com Deus e vai fazer com que você perca tudo que você acha que você está ganhando. Pastor Clodoaldo, suas últimas palavras, pastor. Como é que a gente entende esse negócio? Ló, mesmo depois de resgatado, decide permanecer em Sodoma. O apóstolo Paulo diz que nós devemos fugir de toda e qualquer impureza. A minha carne já tem motivos suficientes para eu não alimentá-la. Nós já somos suficientemente pecadores e ainda permanecermos trilhando os caminhos de Ló, pisando nas pegadas dele, vivendo uma vida dupla, muitas vezes, com a profissão verbal de adventista do sétimo dia, mas com a prática de verdadeiros sodomitas. Isso é preocupante, isso deveria nos causar temor. O juízo de Deus está acontecendo, o juízo investigativo do Senhor, e nós precisamos temer por isso, temer no sentido de reverenciar a Deus, e dizer, Senhor, o que é que eu tenho feito da minha vida? Eu preciso que o Senhor me ajude através do Espírito Santo a fugir, a tirar os meus olhos das coisas ruins, e assim todos aqueles que querem e desejam realmente viver eternamente com Cristo. Nós, como adventistas, nesses últimos dias precisamos permitir que o Espírito Santo faça uma reforma urgente, sobretudo no aspecto moral, porque muitos de nós, infelizmente, vivemos como verdadeiros sodomitas. Meu amigo e minha amiga que nos assiste, fica o nosso apelo a você. Nós também, como seres humanos, sentimos esse apelo nessa lição, nesses textos da Palavra de Deus. Nós temos aqui chamados insistentes com Ló e temos o chamado de Abraão. A diferença, Abraão foi chamado e saiu. Deus disse, sai, e ele saiu. Ló foi chamado várias vezes, foi ajudado, foi instado. E vocês sabem, Ló depois só saiu porque foi tomado pelas mãos de um anjo. Mas esse texto nos diz que ainda há tempo. Quem sabe Deus tem chamado você para sair de Ur dos Caldeus da sua vida. Quem sabe um relacionamento abusivo com alguém que não crê e não serve a Deus. Quem sabe um trabalho que te força a ser desonesto. Quem sabe um negócio fraudulento.
Quem sabe uma relação com seus filhos e a sua esposa que não é a relação ideal com Deus. Quem sabe o desrespeito com a liderança da igreja, com os líderes que Deus coloca na sua vida para lhe guiar e lhe pastorear. Seja qual for a dos caldeus da sua vida, aquilo que está tentando te influenciar para o mal, a palavra de Deus hoje diz para você: sai, porque Deus tem uma boa terra para te mostrar. Não seja teimoso como Ló, teimosa como Ló. A palavra de Deus fala fundo ao nosso coração hoje, que nós possamos, assim como Abraão, a despeito das nossas fraquezas, crescer cada dia na nossa comunhão com Cristo, até aquele dia, muito em breve, que o Senhor vai nos abraçar e vai dizer para nós que, para a honra e glória dEle, valeu a pena. Se o seu desejo hoje é reformar o seu pacto com Ele, de andar nos seus caminhos, ore conosco agora. Pastor Jean, pode fazer essa oração para nós, pastor, nos rededicando a Deus juntamente com aqueles que nos assistem, pedindo ao Senhor para que atue na nossa vida, nos reconsagre a Ele e, se o necessário for, nos dê forças para sair de Ur, ou quem sabe, para sair de Sodoma, mas para viver lado a lado com o Senhor. Pode orar por nós, pastor? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, obrigado porque és um Deus que chama, que insiste, que nos busca. Assim como chamastes Abraão, tem nos chamado para sermos herdeiros da terra prometida. Que a nossa resposta possa ser positiva sempre e cada dia nos afastemos mais e mais de tudo aquilo que nos impeça de termos essa comunhão plena contigo e nos prepare para vermos face a face Cristo Jesus quando voltar. Amém. Nos dê a força necessária, dê força para todos aqueles que estão lutando para tirar todas as impurezas de sua vida. Às vezes não é fácil nos desvencilharmos das armadilhas e dos prazeres que estão ao nosso redor que esse mundo oferece, mas que possamos encontrar o verdadeiro prazer em te servir. Amém, Senhor. E nos prepare para o teu reino, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado pela sua companhia, que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com você e com a sua casa. Nos encontramos na próxima lição, se Deus quiser. Um abraço e até lá.